Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 21. É o versículo que nós estaremos nos atentando. Daniel capítulo 2, verso 21. Nós acabamos de sair de um propósito de 21 dias de oração, de renúncia, e muitas coisas nós podemos viver e contemplar dentro desse propósito. E hoje nós falaremos sobre o tema principal, onde passamos 21 dias nos direcionando. A base do nosso propósito, que foi Daniel 2, 21. E Deus fez tudo de forma extraordinária, irmãs, porque quando eu estava escrevendo esse propósito, quando eu estava alinhando esse propósito, eu não tinha feito pesquisas, então eu não sabia que a estação iria virar um dia depois do propósito, para ver que foi algo de Deus, foi algo muito profético para as nossas vidas. De fato, minhas irmãs, nós entramos em uma nova estação, sem nenhuma dúvida. Nós não entramos apenas em mais uma nova estação da natureza, mas numa nova estação espiritual, em nome de Jesus. E que possamos tomar posse dessa nova estação que o Senhor tem para a nossa vida. Que possamos nos direcionar nessa nova estação que o Senhor tem para a nossa vida. Eu sei que as guerras virão, as situações irão aparecer, desafios irão surgir, mas se mantenha na palavra. Seja direcionada pela palavra, seja guiada pela palavra e creia que Deus, Ele já mudou épocas, Ele já mudou as estações da sua vida e da sua casa. Daniel capítulo 2, verso 21, vai nos dizer: Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. No versículo 22, vamos lá um pouquinho adiante, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele. Antes de entrarmos nesse texto, nós precisamos compreender aqui um pouquinho sobre quem era Daniel. Para ficar tudo muito bem explicado, tudo bem entendido, nós precisamos entender um pouco sobre quem era Daniel. Quem foi Daniel? E Daniel, ele era um jovem judeu da linhagem real, da linhagem nobre de Judá. E Daniel foi levado cativo para a Babilônia quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém. Ainda jovem, ele foi escolhido junto com outros para servirem no palácio do rei. E Daniel ali, quando ele chega na Babilônia, quando ele chega ali, o nome dele é trocado, ele ganha um novo nome. Só que essa troca de nome, ele não vai alterar a verdadeira identidade de Daniel. O nome foi trocado, mas Daniel permaneceu o mesmo. Ele permaneceu o mesmo na essência, ele permaneceu o mesmo no caráter, ele permaneceu o mesmo servo de Deus. O nome trocou, mas a essência não. A essência foi preservada, a essência continuou. E aqui é algo muito importante. Os ambientes não podem alterar a nossa essência. O lugar que nós estamos não pode alterar a nossa essência. A nossa essência, aquilo que o Senhor depositou em nós, aquilo que o Senhor colocou em nós, não pode ser alterado por lugares, por circunstâncias e até mesmo por pessoas. Muitas coisas das nossas vidas irão mudar, mas a nossa essência, quem nós somos em Cristo, o nosso propósito em Cristo, o nosso lugar em Cristo não pode ser alterado. Nós precisamos permanecer as mesmas mulheres, com a mesma essência que já está em nós, com a essência pura do Espírito Santo, a essência de serva, a essência de filha, a essência da mulher que ora, a essência da mulher que confia no Senhor, a essência da mulher que busca o Senhor. A nossa essência, minha irmã, não pode ser alterada. A essência de Daniel não foi alterada porque o nome dele foi alterado. Ele continuou firme, ele continuou posicionado, ele continuou na presença do Senhor, independente. Ele permaneceu fiel a Deus.
Daniel não se contaminou com os manjares do rei. Daniel não se contaminou com a comida, com o vinho, com tudo aquilo que era fornecido no palácio, na Babilônia. Ele não se contaminou e foi uma decisão do coração dele de não se contaminar. E aqui a gente também aprende que nós precisamos decidir não nos contaminar. Porque, irmã, essa decisão de não se contaminar está na nossa mão. Nós temos sabedoria, conhecimento, discernimento. Nós podemos muito bem escolher não nos contaminar com o ambiente, não nos contaminar com pessoas, não nos contaminar com situações, não nos contaminar com os manjares do rei, com as coisas que o mundo oferece, com as coisas que o mundo tem para dar. Mas é uma decisão que cabe a mim e a você. Não se contaminar. Eu escolho não me contaminar. Eu escolho não ir. Eu escolho não fazer parte. Eu escolho estar no lugar que Deus tem para mim. Eu escolho ser fiel ao Senhor. Eu escolho permanecer na presença do Senhor. Nós precisamos escolher permanecer. Nós precisamos escolher nos manter. Nós precisamos escolher a não participar de ambientes que não nos compete mais, que não é mais para nós. Existem mesas, irmãs, que não são para nós. As pessoas brincam muito na internet, né? Sobre a frase que a mãe falava antigamente, né? Que a mãe falava, você não é todo mundo. E é uma frase que já caiu na graça do povo, mas é a pura verdade. Nós não somos todo mundo. Nós não precisamos estar em todos os lugares, porque nem todos os lugares são para nós. Nós não precisamos fazer parte de todas as coisas, porque nem tudo é para nós. E nós precisamos, com muita urgência, discernir os lugares que são para nós. Nós precisamos discernir os ambientes que são para nós. Não são todos os ambientes que nós precisamos ir ou estar. Não são todas as coisas que nós precisamos fazer. Mas para isso, minha irmã, para nós chegarmos a esse entendimento, a essa conclusão, nós precisamos ter uma vida com Deus. Nós precisamos ter uma vida de obediência, uma vida de oração, uma vida na palavra. Daniel era o homem fundamentado na palavra. E nós precisamos também ser mulheres fundamentadas na palavra. Então nós estamos vendo que Daniel, ele vai para a Babilônia, o nome dele é alterado. A essência dele não é alterada porque o nome dele foi alterado. O caráter de Daniel não foi alterado porque ele estava num ambiente ímpio e pagão. Ele decidiu no coração, ele escolheu se manter fiel, ele escolheu se manter íntegro, ele escolheu se manter na presença do Senhor, ele escolheu não se contaminar com as iguarias do rei, com toda a situação que tinha naquele lugar. Daniel foi um homem de oração. Antes de entrarmos na palavra, nós precisamos compreender quem foi Daniel homem. Quem foi esse homem? Ele foi um homem de oração. Ele foi um homem cheio de sabedoria. Ele foi um homem, minhas irmãs, cheio de conhecimento, cheio de entendimento. Um homem que recebeu do Senhor visões profundas, revelações futuras, revelações de coisas que iriam acontecer, de reinos, planos de Deus sobre a história, planos de Deus sobre trajetórias, plano de Deus sobre épocas, plano de Deus sobre estações. Daniel, ele era um homem de intimidade, de revelação. Deus revelava coisas, mistérios para Daniel. Foi um exemplo de fé, foi um exemplo de coragem, foi um exemplo de fidelidade a Deus, porque ele era um homem fiel, se manteve fiel até a sua morte, fiel a Deus, fiel diante de ameaças, fiel diante da morte. Ele se manteve fiel ao Senhor, mesmo dentro de uma cova de leões. Ele se manteve fiel ao Senhor. Daniel e seus amigos se mantiveram fiéis ao Senhor quando os amigos dele passam por aquele episódio da fornalha 7 vezes mais. Eles se mantiveram íntegros, fiéis, cheios do Espírito Santo, porque eles eram homens de Deus.
Eles tinham intimidade com Deus. Eles conheciam Deus. Tinham vida de oração, tinham vida de secreto. E Daniel serviu como conselheiro, como estadista em vários reinos, Babilônia, Pérsia, influenciando reis como Nabucodonosor, Beltesazar, Dário, Ciro. E Daniel interpretou visões, sonhos. Foi usado por Deus porque estava na brecha também. Foi usado por Deus porque aquele ambiente que ele estava era um ambiente onde Deus também queria usá-lo. Então tem ambientes que o Senhor nos leva e permite, porque naquele ambiente o Senhor deseja nos usar. E o Senhor usou Daniel naquele lugar. Usou os amigos de Daniel naquele lugar. Deus usou os seus servos naquele lugar. E Deus, irmã, quer te usar também. Você está aqui, tem 7 pessoas aqui. Deus quer te usar. Deus quer se revelar a você. Deus, ele deseja mudar as épocas e as estações da sua vida. Mas nós precisamos aprender que para mudar épocas, mudar estações, nós vamos precisar ter um relacionamento com Deus. Nós vamos precisar ter um relacionamento de intimidade com Deus, de oração, de palavra, de renúncia, coisas que Daniel tinha, porque mesmo no livro de Daniel, ele havia recebido revelações, direções de Deus sobre o final dos tempos. Em Daniel já apontava para Cristo, em Daniel já apontava para o que iria acontecer no mundo. Um homem totalmente cheio de Deus, usado por Deus, um homem com autoridade espiritual. As palavras de Daniel, minhas irmãs, não eram apenas conselhos humanos para reis, pessoas comuns, não. As mensagens, as palavras de Daniel não eram só palavras comuns, mas eram mensagens inspiradas pelo próprio Deus para instruir, para poder revelar o futuro. Daniel, o conselho que saía da boca dele era de Deus. Eram palavras inspiradas por Deus. Daniel não falava por falar. Daniel não agia por agir. Ele era inspirado pelo próprio Deus. Não era apenas um conselho, não era apenas uma palavra, era uma instrução, era uma advertência, era um conselho, era uma direção. E aqui nós aprendemos que todo servo de Deus, toda serva de Deus, tem na sua fala autoridade. E sobre isso nós precisamos ter o discernimento e a sabedoria com tudo aquilo que nós falamos. Porque há uma responsabilidade sobre a nossa fala. Há uma responsabilidade sobre aquilo que nós fazemos. Quando você dá um conselho por alguém, você não está apenas jogando palavras ao vento, mas você poderá estar definindo a vida, a jornada daquela pessoa. Então você precisa se permitir ser usada por Deus e entender que da sua boca saem palavras vivas, saem palavras que fluem do trono do Senhor. Da sua boca, de dentro de você, flui um rio de águas vivas. Então tudo que você fala, minha irmã, tem um peso espiritual. Então os seus conselhos podem trazer vida. Os seus conselhos podem trazer morte. A sua palavra pode abençoar, mas a sua palavra ela pode também trazer peso, trazer maldição, se não for de acordo com o Espírito Santo, se não for de acordo com a mensagem e o querer do Espírito Santo. Então nós precisamos compreender que Deus, quando Ele nos escolhe, Ele nos entrega algo, Ele coloca em nós autoridade, Ele coloca em nós poder. E tudo que fazemos, tudo que falamos terá um peso espiritual. Nós podemos ligar coisas e desligar coisas nessa terra, no mundo espiritual, pelo poder da palavra. Então Daniel, ele não estava ali para perder tempo, ele não estava ali para brincar de ser crente. Daniel não estava ali como uma vítima, como alguém que foi levado cativo, como um desgraçado da vida, como alguém sem perspectiva. Não. Ele estava ali para influenciar. Ele estava ali para ser um profeta. Ele estava ali para ser homem de Deus. E ser homem e mulher de Deus
é independente do lugar. Você continua sendo homem e mulher de Deus, independente do lugar que você pisa. Porque se você é mulher de oração, se você é homem de oração, se você é mulher de palavra, se você é homem de palavra, a presença do Senhor está contigo. E onde você coloca a planta dos teus pés, a presença do Senhor está conosco. Então a sua presença, ela pode mudar o ambiente. O ato de você estar pode mudar o ambiente. O ato de você estar pode mudar o cenário. Porque o Espírito Santo vai com você. Deus vai com você. Então você pode mudar os ambientes com a presença do Espírito que está em você. Você não está à toa onde você está. Você não vai à toa onde você vai, por mais simples e bobo que pareça ser. O Senhor vai contigo. Você precisa ter essa certeza no seu coração, que onde você vai, o Senhor vai contigo. Onde você pisa, irmã, o Senhor pisa contigo. Você tem poder e autoridade. Você pode determinar coisas espiritualmente falando. Se você ora, se você lê Bíblia, se você jejua, se você tem comunhão com Deus, se você está na presença de Deus, você será usado por Deus, independente do lugar que você poderá estar naquele momento. E aqui nesse capítulo 2, que foi o capítulo que nós lemos, que Daniel está dizendo que Deus muda épocas e estações, que é a nossa mensagem de hoje. No capítulo 2, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho perturbador. Olha só, irmã, a importância de ter perto, de ter próximo, de caminhar com pessoas que são cheias do Espírito Santo. Olha a importância de estar num lugar onde ali tem um servo, uma serva de Deus. Olha que importante isso na vida de todo cristão, de todo homem, de toda mulher. A importância de estar em um ambiente que há ali servo e serva do Senhor, que carrega uma mensagem profética, que tem uma vida de oração. No capítulo 2, o rei tem um sonho perturbador, ele perde sono por causa do sonho, de tão perturbado que ele ficou. Nisso que o rei ficou perturbado sobre o sonho que ele teve, ele mandou chamar todos os sábios do palácio. Ele mandou chamar os astrólogos, ele mandou chamar os magos, ele mandou chamar os feiticeiros, ele mandou chamar tudo o que tinha ali naquele palácio de sábio, de pessoas que eram consideradas sábios, o rei mandou chamar, a fim de saber sobre o sonho, o que significava aquele sonho, qual era a interpretação daquele sonho. Só que quando Nabucodonosor convoca os sábios, convoca os feiticeiros, convoca os magos, os astrólogos, a primeira coisa que eles falam é: nos conte o sonho para que a gente interprete o sonho. Só que Nabucodonosor, ele não queria contar o sonho. E a prova e o mistério estava aí. Ele não ia contar o sonho dele. Porque a pessoa iria ter que saber qual era o sonho e ainda trazia a interpretação do sonho. Então ele já coloca aqui esse povo todinho na brecha e no estreito. Não vou contar o sonho, você vai ter que saber. Vocês vão ter que saber o sonho que eu tive e ainda trazer para mim a interpretação desse sonho. Só que isso, irmã, era coisa impossível para eles fazerem. Eles mesmos vão declarar que não tinha possibilidade humana de terem acesso ao sonho sem que alguém os contasse. E aí eles dizem até para o rei que não tinha essa possibilidade daquele mistério ser revelado, desenrolado, porque só os deuses poderiam revelar e deuses não estavam ali na terra, não habitavam com os mortais. Isso foi os sábios falando para o rei. Era impossível para os sábios
Era impossível para os magos. Boa tarde, Sueli, seja bem-vinda. Era impossível para os feiticeiros. Era impossível para os astrólogos. Ninguém conseguia revelar, senão os deuses, e eles não vivem entre mortais. Foi isso que eles falaram para Nabucodonosor. Só que eles não sabiam, irmãs, que ali tinha um homem cheio do Espírito Santo, onde Deus habitava. Os magos, os feiticeiros, os astrólogos falaram para o rei o quê? É impossível, porque os deuses, eles não habitam aqui com os mortais. Os deuses deles. Mas o Deus de Daniel habitava com Daniel. O nosso Deus habita conosco. O nosso Deus mora em nós. Nós carregamos a presença do Espírito Santo. E onde tem uma mulher cheia do Espírito Santo, ali tem direção de Deus. Ali tem palavra de Deus. Ali tem palavra de vida. Eles não sabiam que ali no meio deles tinha um homem onde Deus fazia morada. Nisso, o rei fica muito enfurecido, porque afinal de contas era impossível para os sábios, para os magos, revelarem aquele sonho. E aí o rei emite um decreto para matar todos os sábios do palácio. Só que Daniel e seus amigos, eles estavam nessa categoria de sábios. Que a Bíblia deixa claro que Daniel, que eles eram homens sábios, homens muito inteligentes, homens cheios de conhecimento, superdotados no conhecimento, na inteligência. E eles estavam nessa categoria de sábios, e o decreto para matar todos os sábios, eles estavam no meio do decreto. Sem saber ainda a razão, sem saber ainda a motivação. Quando Daniel descobre que ele está debaixo de uma sentença, que ele também está debaixo de um decreto, ele vai ao comandante Arioque, e a Bíblia faz questão de dizer que sabiamente, prudentemente, Daniel, com toda a sabedoria que ele tinha, ele se aproximou do comandante e perguntou a razão daquele decreto, o motivo daquele decreto, e o comandante explicou a situação. E aí Daniel foi até o rei e pediu ao rei um prazo para revelar aquele sonho. Daniel vai até o rei e pede um prazo. Rei, me dá um prazo. Me dá um prazo que eu vou resolver esse sonho aí. Me dá um prazo que eu vou buscar o Senhor e vou trazer a interpretação desse sonho aí. E Daniel vai, recebe o prazo. Daniel se coloca em oração. Daniel, um homem de intimidade com Deus. Daniel, um homem de jejum. Homem de propósito. Homem canela de fogo. Cheio do Espírito Santo. Ele convocou os amigos dele. E aqui tem outra coisa, irmã. A importância de caminhar com pessoas que são amigas de Deus também. Porque Daniel convocou os amigos dele. Falou para eles, olha, vamos orar. Me ajuda aí na oração. Orem ao Senhor dos céus para que tenha misericórdia de nós, para que nós não sejamos mortos, junto com aquela leva de sábios. Orem a Deus para que Deus revele esse mistério. Se coloquem na oração. Então Daniel, ele já chama os seus amigos, vamos guerrear junto, vamos orar junto. E aqui nós entendemos também, mais uma vez, a importância de ter na nossa vida pessoas que ouvem a Deus, pessoas que têm vida de oração, pessoas que têm vida de palavra, pessoas que têm relacionamento com Deus. Porque quando o negócio fica estreito, podemos recorrer a essas pessoas, podemos convocá-las para orar junto conosco, podemos pedir sem medo ajuda na oração, porque sabemos que irão orar, sabemos que irão se colocar na brecha por nós, pela nossa causa. Então, observe bem com quem você está andando. Queira andar com mulheres de Deus. E se você acha que não existe mulheres de Deus, comece a orar para que Deus te revele, para que Deus te envie mulheres que ouvem a voz dele. Comece, minha irmã, a orar para que Deus te envie amigas do coração dele.
mulheres sensíveis ao Espírito Santo, mulheres ousadas, mulheres com fé, mulheres que irão te ajudar, te motivar, te incentivar, te levantar, declarar uma palavra sobre a sua vida, mulheres que irão entrar na sua causa e não espalhar a sua causa, mulheres que têm uma mente santa, um coração santo, uma vida de santidade, uma vida de renúncia, mulheres que não estão na roda de escarnecedores, não estão em roda de fofoca, mulheres que no horário de almoço não estão ali, junto com a turminha da fofoca, que fala mal do patrão, que fala mal da empresa, que fala mal da igreja, que fala mal dos parentes, que falam mal de todo mundo. Não, sai fora dessas amizades tóxicas, porque isso te enfraquece espiritualmente falando. Ande com mulheres de Deus, porque essas mulheres existem. Existem mulheres de Deus. Tem mulheres de Deus nessa terra. Tem mulheres cheias do Espírito Santo nessa terra. De repente você ainda não viu, não encontrou, porque você precisa ajustar a sua visão. Porque você precisa também estar no lugar certo para se conectar com essas mulheres. Talvez você não achou essas mulheres porque você se compara com outras mulheres. Talvez você não conseguiu encontrar essas mulheres porque você está lutando contra essas mulheres. Você está guerreando contra aquelas que Deus te enviou para ser bênção, para ser canal de Deus na sua vida. E aí você guerreia com síndrome de inveja, achando que todo mundo tem inveja de você. Aí você guerreia com síndrome de comparação, porque você quer se medir com a régua da outra. Quer medir o status com a régua da outra. Quer medir ministério com a régua da outra. Aí você quer se comparar com mulheres que têm 30 anos de ministério, você tem 5. Você quer se comparar com mulheres que têm 40 anos de ministério, você tem 10. Você quer se comparar com mulheres que têm 50 anos de casamento, você tem 10, tem 15. Não se compare. Não aceite a comparação na sua vida. Não aceite a inveja se enraizar no seu coração. E nós precisamos falar disso, irmãs. Porque nós, mulheres, nós estamos sujeitas a essas raízes de inveja. Isso foi ganho lá no Éden, no pecado. A raiz de inveja, de iniquidade, de amargura, de comparação, todas essas desgraças que nos paralisam é fruto do pecado. E nós precisamos confessar ao Senhor para sermos livres disso. Nós precisamos confessar a inveja, confessar a comparação, confessar a sujeira. E o Senhor, Ele limpa o nosso coração, Ele limpa a nossa mente. Comece a orar para que Deus te apresente as amigas dele, mulheres com a identidade curada, sarada, mulheres cheias do Espírito Santo. E Deus vai te apresentar, Deus vai colocar no seu caminho mulheres cheias do Espírito Santo. Quando Daniel se colocou na oração, quando os amigos de Daniel se colocaram na oração, e irmãs, eu estou aqui compartilhando o contexto da história para nós compreendermos o porquê da fala, que Deus muda épocas e estações. Porque não tem como isolar um texto, não tem como pegar um versículo e não trazer o contexto, porque o que liberta é a palavra, o que liberta é a exposição da palavra, é você compreender a palavra. Versículo isolado não vai libertar, Reels de 2 minutos não vai libertar, pregação de 15 minutos não vai libertar, porque Deus não faz nada assim, da noite pro dia. Tem um processo, a palavra tem um processo. E é por isso que você tem que ter paciência para ouvir a palavra de Deus. Infelizmente hoje, com o imediatismo, com a pressa, com a geração miojo, todo mundo quer ouvir Deus falando em 3 minutos. Todo mundo quer ouvir a direção de Deus em 1 minuto e meio. Vídeo curto, short no YouTube. Não funciona, irmã. Você não vai receber a direção de Deus dessa forma que você precisa
se você não for profunda, se você não quiser ser profunda, se você não quiser se colocar no lugar da oração, da palavra, da compreensão das Escrituras. E quando Daniel se coloca na oração juntamente com seus amigos, Deus revela o mistério do sonho. Deus não revela só a interpretação do sonho, como Nabucodonosor queria, mas Deus revela para Daniel o sonho. Deus revela para Daniel exatamente todos os detalhes do sonho que o rei teve. E olha que experiência extraordinária. Você tem um sonho, não contar para ninguém esse sonho, e Deus te enviar um profeta falando exatamente como foi o sonho e qual era a interpretação do sonho. Foi nesse nível que Daniel foi usado por Deus para revelar o sonho que o rei teve. E junto com o sonho, trazer a interpretação do sonho. Olha a profundidade. Olha como Deus usa um homem profundamente que se coloca no jejum, que se coloca na oração, que tem intimidade com o Senhor. E é isso, irmã, que nós precisamos desejar. Ser usadas por Deus numa profundidade dessa. Sabendo que Deus fala conosco. Sabendo que Deus se revela aos seus. Se revela aos seus amados, suas amadas, seus escolhidos. Deus dá para Daniel o sonho. Deus revela o mistério. Deus que revela mistério. Esse Deus ainda existe. Deus ainda revela mistérios nessa terra. Deus ainda fala nessa terra. Não só no tempo de Daniel, mas no nosso, ele continua falando. Deus revela o mistério. E aí, Daniel começa a louvar a Deus pela revelação. Versículo 20, Daniel diz: louvado seja o nome de Deus, para todo sempre. A sabedoria e o poder pertencem a Ele. Ele muda épocas e estações, destrona reis, estabelece, dá sabedoria aos sábios. Deus dá sabedoria aos sábios. Um Deus que tem sabedoria para te dar aqui hoje. Deus que tem conhecimento para derramar sobre você hoje. Conhecimento para você discernir as coisas. Discernir palavras, épocas e estações. Você precisa discernir. Irmã, capítulo 2, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, a partir do verso 20. E Daniel começa a louvar a Deus pelo mistério que lhe foi revelado. O Senhor muda épocas e estações. O Senhor fala nessa terra. O Senhor fala com os seus escolhidos. E no versículo 22, Daniel ainda fala: revela coisas profundas e ocultas. Deus que revela coisas profundas e ocultas. Minha irmã, se você começar a orar para Deus revelar coisas ocultas, coisas profundas, Ele vai te revelar. Se você começar a se colocar na oração, no jejum, para Deus revelar o que está oculto e escondido, Ele vai te revelar. Porque Deus não mudou. A receita não mudou. A receita continua sendo a mesma que Daniel usou. Oração, jejum, vida com Deus. Uma vida de propósito. Uma vida na brecha. A receita continua sendo a mesma. Quer receber mistério de Deus? Oração e jejum. Quer receber revelação de Deus? Oração e jejum. Deus se revela a você. Basta buscar. Se coloca na brecha. Busca, ora, jejua, faz propósito, lê Bíblia, se alimenta das coisas de Deus. E Ele vai se revelar, Ele vai te mostrar. E aqui, Daniel, após receber a revelação, no versículo 27, olha o que Daniel fala para o rei, no versículo 27 do capítulo 2. Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador,
mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual o rei perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Não tem feitiçaria, não tem magia, não tem nada disso. Isso é tudo espírito de mentira e de engano. O que existe é um Deus no céu que revela os seus mistérios. O que existe, irmã, é um Deus no céu que revela o oculto, que revela o escondido. O astrólogo, feiticeiro, mago, nada disso tem espírito de verdade, nada disso fala a verdade. Isso é tudo espírito de engano e eles não eram capazes, os magos não eram capazes, os astrólogos não eram capazes e eles mesmos falaram com a própria boca que eles não conseguiam. Porque o espírito dos deuses não habitavam com humanos. Eles declararam, irmã, tudo espírito de engano, de mentira. O único que tem a verdade é Jesus Cristo. O único que fala a verdade é o Espírito de Deus. Não tem astros, não tem constelação, não tem nada nessa terra, a não ser o Espírito Santo de Deus que fala por meio de profetas de Deus, que fala por meio da mulher que ora, que jejua, que paga preço. Irmã, não há demônio nessa terra maior que Deus. Não acredite nas mentiras do diabo. Não acredite nas ofertas do diabo. Não acredite nas mentiras que ele tem lançado sobre a sua casa, sobre a sua vida. Irmã, em nome de Jesus, não existe encantamento sobre a vida de uma mulher de Deus, sobre a vida de uma mulher de jejum, sobre a vida de uma mulher de palavra. Não existe maldição, não existe encantamento, não existe voodoo, não existe nada do inferno, porque Deus é poderoso na nossa batalha, Deus é poderoso na nossa vida e nada resiste ao poder da oração, nada resiste ao poder do jejum, nada resiste ao poder de uma vida com o Espírito Santo. Então, irmã, não tenha medo. Não tenha medo, sabe? Não tenha. Na internet, irmã, tem muito falso profeta. Na internet tem muito espírito de adivinho por aí. Astrólogos, feiticeiros, magos, consteladores, tudo quanto é coisa existe. Mas a verdade está apenas em Jesus Cristo. A palavra está apenas com Jesus Cristo. Só existe uma verdade. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Jesus é tudo que eu preciso. Jesus é tudo que você precisa. Então não aceite mais as mentiras que o inferno tem lançado sobre você, sobre o seu marido, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua vida, sobre a sua família. Não aceite, porque numa casa que tem uma mulher de joelho, numa casa que tem uma mulher de oração, numa casa que tem uma mulher de jejum, ali o mal não pode entrar, não pode fazer morada, não pode ficar instalado, não pode ficar escondido, não pode ficar infiltrado. Porque as trevas não suportam estar num ambiente que a luz está. E você, minha irmã, a luz está em você. Jesus Cristo habita em você. Jesus Cristo mora em você. Você não precisa correr atrás de A e de B. Porque Jesus está dentro de você. A luz está em você. Em nome de Jesus. Tem muitas pessoas, e irmãs, isso aqui é muito sério, porque o engano, a mentira, a profecia falsa, o espírito de engano, o inferno, quando ele fala algo, quando ele lança algo, aquilo tem um poder, entre aspas, de ficar um pouco impregnado, fixado na nossa mente, e a gente lembra, a gente remói, aquilo fica martelando, aquilo fica perturbando. E quando está martelando,
Quando está perturbando, não é para você ficar tomando posse, é para você se colocar na oração, repreendendo cada palavra que foi lançada, repreendendo cada mentira que foi lançada contra você, cada mentira que foi lançada contra a sua mente, cada mentira que foi lançada contra a sua família. Quando martela na mente, no coração, é o Espírito Santo incomodando para orar, para agitar, para não tomar posse, para jogar por terra aquela mentira, aquele engano, aquela seta enviada. Você tem o Espírito Santo de Deus. A verdade está em Cristo. Quer conhecer Jesus? Quer conhecer Deus? Quer conhecer o Espírito Santo? Irmã, é leitura da palavra. É vida de Bíblia. É vida de renúncia. É vida de jejum. Quando você está abatida, está chateada, quando você recebe uma seta, que a seta voa dia e de noite, jejua, ora, repreende, rejeita, bota para correr, unge a tua cabeça, unge a tua casa, faz ato profético, mas não aceita. Não deixa aquilo enraizar dentro de você. Não deixa aquilo crescer como uma erva daninha dentro de você. Repreenda. No nome de Jesus. E Daniel se apresentou ao rei dizendo que apenas Deus poderia revelar o mistério. E Deus revelou o mistério. E depois entramos no nosso verso, que é o verso-chave. Ele muda épocas e as estações. E aqui eu quero trazer o significado aqui no aramaico, porque foi escrito em aramaico. O significado de estações no aramaico. Estações significa tempo determinado. Estações significa momento específico. Estações refere a períodos marcados dentro de épocas, como estações do ano ou como fases específicas. Minha irmã, estações, para você entender, estações são momentos específicos, são épocas oportunas que Deus determina como uma estação do ano, como uma fase na história e como a nossa vida espiritual. Então, estações é um tempo determinado, estações é um tempo oportuno, é uma época específica. Estações é um momento, é um período marcado por Deus. Assim como as estações da natureza, elas mudam. Nós acabamos de mudar na estação da natureza. Estamos na primavera. A estação da natureza mudou. Assim, a estação espiritual da nossa vida muda. Existe uma fase da nossa vida que muda. A fase da tristeza, ela vai mudar do luto, da perda, das provas, dos exílios. As estações espirituais, elas mudam também. Não é só a estação física, não é só a estação da natureza, mas a estação espiritual. Ela muda. E nós estamos agora numa nova estação. O Senhor, Ele está mudando o ciclo. Ele já mudou o ciclo. Ele mudou períodos. Ele muda estações espirituais. Ele acabou de mudar a nossa estação espiritual. Deus mudou a sua estação espiritual. Junto com a estação da natureza, o Senhor mudou a sua estação, irmã. Deus muda épocas e estações. Ele mudou o tempo, Ele mudou o período, Ele mudou a estação da sua vida. Você acaba de entrar num tempo específico de Deus. Você acaba de entrar num tempo oportuno de Deus. Você crê, você acredita que você acabou de entrar num tempo oportuno do Senhor para sua vida. Você acredita que Deus, Ele está mudando o seu cativeiro, Ele está mudando a sua sorte, Ele está mudando a sua mentalidade, Ele está te mudando, Ele está te colocando num novo nível
nível espiritual. Você entende? Você recebe isso? Que Deus está mudando a estação da sua vida. Deus está mudando a sua época, irmã. Ele está mudando o seu período. Ele está mudando a sua situação. Ele está mudando a sua vida. Porque Deus muda épocas e estações. E Ele está aqui, Ele está fazendo isso. Nós estamos num tempo profético do Senhor. Estamos num tempo específico das nossas vidas. Eu tenho um tempo específico. Você tem um tempo específico. Você tem uma área específica aí. E Deus está mudando hoje essa estação da sua desse negócio no seu coração, dessa situação que tu está vivendo no seu interior. Deus está mudando essa situação. Deus está mudando esse período. Deus está encerrando um ciclo. E está te colocando num outro ciclo, num novo ciclo. Deus está mudando a estação da sua vida. Exatamente como diz em Eclesiastes 3, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Época também significa tempo. Época também fala de tempo. Há tempo para todo propósito. Deus está mudando a época da tua vida. Deus está mudando o cenário da tua vida. Deus está mudando a tua estação. E é muito profético, irmãs, falar de estações, numa viração de estação. É muito profético estarmos dentro de um propósito, termos saído de um propósito que falava de estação e estamos agora entrando na nova estação. Em nome de Jesus, irmã. O tempo de choro acabou. É isso, acabou mesmo. Existe um tempo determinado, existe um tempo oportuno de Deus, um período marcado nessa época. Você está dentro agora, irmã, de um tempo tão profético, marcado por Deus na sua vida. A sua vida daqui para frente não será a mesma. A sua vida daqui para frente não será a mesma, não será a mesma. Você acabou de entrar num tempo profético de Deus para sua vida. Você acabou de entrar no momento oportuno de Deus para a sua vida. O Senhor mudou a época, o Senhor mudou a estação da sua vida. Eu não sei qual fase você acaba de entrar, mas eu sei que Deus mudou. Eu tenho convicção no meu espírito que Deus mudou a época. Deus mudou a estação. Eu não sei qual é a fase que você vai entrar agora, mas creia, o Senhor mudou. O Senhor mudou, minha irmã. É momento de romper. É hora de romper. Primavera vai falar de rompimento. Estações falam de romper. Estações falam de rompimento. E é hora de romper. É hora de avançar. É hora de tomar posse de tudo que Deus já liberou sobre a sua vida, sobre a sua casa. Se você estava numa estação de dor, de angústia, de sofrimento, de luto, de choro, de injustiça, a sua estação mudou. A sua estação mudou. Se você estava em períodos de choro, ele cessa hoje. Se você estava no momento de dor, essa dor cessa hoje em nome de Jesus, porque a estação mudou. Deus mudou a época. Deus mudou o cenário. Deus mudou essa situação. Deus mudou essa situação que te pesa, te pesava, te perturbava. Deus mudou a época, Deus mudou a estação. Deus está te levando para um novo nível. Deus está te levando para um novo período. Deus está te levando para uma nova estação na sua vida. Deus está te levando para uma profundidade. Deus está te levando a um nível de oração. Deus está te levando a um nível de consagração. Deus está te levando a um nível de jejuns, de propósitos, de renúncias. Deus está te levando a um nível de transformação. Deus está te levando para um nível, irmã, de vitória na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua saúde, nos seus negócios, nos seus sonhos. Nessa nova estação, Deus vai te dar projetos. Nessa nova estação, Deus vai te dar sonhos. Nessa nova estação, Deus vai te dar ideias.
Nessa nova estação, Deus vai te dar estratégias de alcance, estratégia para se mover, estratégia de alcance, estratégia para desempenhar coisas novas, novas habilidades que você não sabia que tinha. Deus vai te dar nessa nova estação novas habilidades e você vai testemunhar isso. Você vai voltar aqui e você vai falar: Karina, o Senhor me deu uma habilidade que eu nem sabia que eu tinha. Nessa nova estação, Deus me entregou algo que eu nem fazia ideia que Ele poderia me entregar. Deus está mudando. Deus está fazendo. Você acha que a luta é à toa? Você acha que a luta é em vão? Não, irmã. Quanto maior a luta, quanto maior a guerra, a luta, a guerra, irmã, ela é um prenúncio do que Deus tem para nós, sabia? Quando eu estou em guerras, quando eu estou em lutas, eu fico pensando: tu veio, né, luta? Tu veio, né, guerra? Eu sei por que tu veio, então. O que Deus tem é tão grande que tu tá tentando ofuscar o plano de Deus pra minha vida. Mas eu já te vi, luta, e eu te repreendo. A luta e a guerra é prenúncio da vitória, do que Deus tem, do novo caminho, da nova direção, da nova estrutura, do novo passo. Irmãs, a estação mudou. Deus mudou a época. Deus mudou a estação. E prova do que eu estou te dizendo, nós vamos ler agora em Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Leia comigo Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que Deus diz aqui em Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Versículo 10. Presta atenção, hein, para você ver que Deus está nesse negócio. O meu amado falou e me disse. O meu amado é Jesus. Aqui, na estrutura de Cântico dos Cânticos, não é só um livro romântico, não. Isso aqui é Jesus. Jesus está falando aqui. Levante-se, minha querida. Levante-se, minha bela. Venha comigo. Olha Deus te chamando. Olha Jesus te chamando aqui. Levante-se, minha querida. Levante-se, minha bela. Venha comigo. Olha o Pai te chamando. Olha o noivo te chamando. Olha, veja. O inverno passou. O inverno passou. Acabaram-se as chuvas. As chuvas já se foram. O inverno se foi. Aparecem flores. E chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos. As vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se. Venha comigo, minha querida, minha bela. Venha comigo. Olha Jesus te chamando para viver essa nova estação. Olha que lindo. Olha que palavra linda. Olha Jesus aqui hoje, terça-feira, 4h16. Jesus te chamando. Venha comigo, minha querida. Venha comigo, minha bela. Venha comigo, minha amada. Porque a estação mudou, o inverno passou. É tempo de cantar. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou na sua vida. O tempo de cantar chegou hoje na sua casa. Venha comigo, Jesus está te chamando. Venha, se levante, venha comigo. O tempo de cantar chegou. É tempo de frutificar, é tempo de florescer, é tempo de celebrar, é tempo de olhar para as promessas e tomar posse de cada uma delas. Irmã, toma posse. A estação mudou. Deus mudou a época. Deus mudou a estação. Se alegre. O tempo de cantar chegou. Irmã, é a alegria do Senhor derramada sobre você nessa tarde. Receba a alegria do Senhor no seu espírito. Receba a alegria do Senhor no seu coração. Receba a testificação do Espírito no seu coração dentro dessa palavra. O tempo de cantar chegou. O inverno passou. O choro passou. A guerra, aquela guerra passou. Se tiver uma guerra agora, é guerra nova.
Aquela guerra passou. O tempo de cantar chegou. A estação virou. E nessa nova estação, eu preciso te alertar. O inimigo vai tentar trabalhar e agir para que você não acredite 100% que a estação virou. Ele vai tentar lançar setas, laços, embaraços, tudo para tentar te confundir. Tudo para tentar te fazer retroceder. Retroceder nos pensamentos, retroceder nas atitudes, retroceder no medo, retroceder nas situações que você sabe que Deus colocou basta hoje. Então, quando a seta vier, minha irmã, quando o inimigo tentar soprar no teu ouvido que, olha, a estação, filha, não mudou não, isso é mentira. Tu acha que a estação mudou mesmo? Olha para dentro da tua casa. Tu acha que a estação mudou mesmo? Olha só teu coração. Tu tá cheia de medo. Tu tem medo de mim? Tu tem medo. Ele vai tentar te confundir. Ele vai tentar te enganar. Ele vai tentar te passar a perna. Mas você entende que a sua estação virou. E você não vai dar ideia para essas artimanhas do inferno. Quando ele lançar uma seta, você vai repreender no nome de Jesus. Você não vai permitir que o inferno roube do seu coração a alegria, a expectativa, a alegria da estação que virou, a alegria da estação nova que chegou. Há uma alegria de Deus. Deus está nos dizendo, venham, levantem-se, saiam desse estado, saiam desse pensamento, saiam dessa tristeza, saiam dessa trava, saiam dessa dor, saia desse lugar de derrota, saia desse lugar de sofrimento, saia desse lugar de mágoa, saia desse lugar de engano, saia desse lugar de tribulação, saia, se levante, porque eu estou te chamando e o tempo de cantar chegou na sua vida. O Senhor mudou as épocas, o Senhor mudou as estações, e é mentira do inferno que nós não iremos romper. Nós já rompemos. Nós já rompemos em nome de Jesus. Nós já rompemos. A estação virou. O Senhor muda épocas. O Senhor muda estações. Eu não sei qual época tu estava. Eu não sei qual estação você estava. Mas eu sei que Deus virou a estação. Tome posse dessa palavra. Tome posse do novo de Deus. Tome posse das promessas do Senhor na sua vida. Se mantenha firme, se mantenha constante, não vacile teu pé, continue orando, continue jejuando, continue lendo Bíblia. Porque a estação, minha irmã, virou, mudou. E para essa nova estação, são novas vestes. Para essa nova estação, é um novo posicionamento. Olha que profético. Floresceu, ó. Para essa nova estação é um novo pensamento. Para essa nova estação é um nível um pouquinho maior de oração. Se você ora 5 minutos, ora 10. Se você já ora 10, ora 15. Se ora 15, vai para o 20. Nessa nova estação é um novo nível de consagração. Jejua 6 horas, agora vai jejuar 7. Jejua 3 horas, vai jejuar 4 horas. Vai aumentar o nível, vai aumentar a frequência, porque você precisa caminhar de acordo, irmã, com a estação que virou. Você tem que estar à altura, você tem que estar no mesmo patamar. Jesus está falando, venha, levante-se, o tempo de cantar chegou, eu mudei a estação, eu mudei a época da sua vida, você acabou de entrar num tempo determinado por Deus. E nesse tempo determinado por Deus, é um tempo que o Senhor vai derramar coisas novas. O Senhor vai derramar uma unção nova sobre você. O Senhor vai derramar coisas espirituais, novos dons. Vai te dar palavra, vai te dar pregação, vai te dar louvores. Vai te renovar nas línguas estranhas. Vai te batizar nas línguas estranhas se você ainda não é. Vai te chamar para madrugada, para oração. Vai te colocar alguém no pensamento para você interceder. É um novo nível. Irmã, você está agora num novo tempo, num tempo profético. O tempo de cantar chegou. Paz do Senhor, pastora Karina. Paz do Senhor, minha irmã. Você acabou de entrar numa nova estação. Levante-se, minha amada, e venha comigo. O tempo de cantar chegou.
O inverno passou. É novo tempo. É tempo de alegria, é tempo de sorrir. Eu não estou dizendo que não vai ter luta, irmã, vai ter sim. Vai ter guerra, vai ter opressão. Mas você está entendendo que a sua estação virou e você não vai se abater pela guerra, pela opressão, não vai se abater. Coloca na sua mente e no seu coração que a sua estação virou. É um novo tempo. O tempo de cantar chegou. Deus muda épocas. Deus muda estações. Há um tempo oportuno. Você está num tempo de Deus. Você está num novo tempo. Você está no centro da vontade de Deus. O seu tempo chegou. É tempo de avançar. Não é tempo de retroceder. Não é tempo de olhar para trás. Não olhe para trás. Tem até uma live aqui falando sobre isso. Depois você assista. Tá salva no feed. Não faça como a mulher de Ló. Não olhe para trás. A estação virou. O novo chegou. O novo tempo chegou. A nova estação chegou. O romper de Deus chegou na sua vida. Então não olhe para trás. Não permita que o inimigo tente te sabotar. Trazendo dores, trazendo pensamentos, trazendo lembranças, tudo para tentar te manter num cativeiro, tudo para tentar te manter paralisada. A estação virou, irmã. O Senhor mudou a época, o Senhor mudou a estação da sua vida. Você precisa ter isso muito fixo no seu coração. Deus mudou a época e a estação. É tempo de avançar. O luto passou, a dor passou, o calabouço passou, a tristeza passou. Chegou um tempo de cantar. Há um tempo favorável de Deus sobre você e sobre a sua casa. Toma posse dessa palavra. Toma posse desse alinhamento do céu. O tempo de cantar chegou na sua vida. Se posicione. Vigie mais. Porque nessa nova estação, você vai precisar redobrar sua vigilância. Você vai precisar ficar ligada. Porque setas vão vir, situações, circunstâncias. Mas você vai precisar ter discernimento espiritual. Então, nessa nova estação, se posicione ainda mais. Ore mais, busque mais, jejue mais. Se posicione. Porque um destravar de Deus espiritual aconteceu dentro de você. O novo tempo do Senhor chegou para mim e para você. E que possamos avançar rumo ao nosso alvo, vivendo o nosso propósito, sendo mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres que o Senhor olha e sente prazer. E precisamos sim ter cuidado com as raposinhas. Você precisa cuidar da sua colheita. Cuidado com as raposas. A vinha está com flor, então cuidado com as raposinhas, as vozes, as artimanhas. Cuidado com as opressões, com as sugestões. Raposinha. Não ceda para as raposinhas. Repreenda as raposinhas no nome de Jesus. Há um tempo novo e favorável sobre você. É um tempo de fluir. Fluir no ministério, fluir dentro de casa, fluir na sua vida, fluir no seu propósito. O tempo do Senhor chegou na sua vida. O Senhor mudou as épocas. O Senhor mudou as estações. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos aqui, chegamos até aqui. E assim como Daniel, nós nos manteremos posicionadas na torre de vigia, orando, buscando, nos consagrando e vivendo nessa nova estação. O que o Senhor já nos prometeu lá atrás. Que você possa viver nessa estação a novidade de vida. Jesus é novidade de vida. Ele tem coisas novas para você e você sabe. E hoje ele te diz que o tempo de cantar chegou. Se levante, minha amada. Se levante, minha querida. O teu noivo está te chamando para uma nova estação. O teu noivo está te convidando para uma nova estação. Olha que coisa mais linda. O nosso noivo, nosso Jesus, nos chamando, nos convidando. Levante-se e venha. Venha viver comigo essa nova estação.
Venha viver comigo isso que eu tenho para você. Venha viver comigo esse chamado. Venha viver comigo esse propósito. Venha viver comigo esse tempo favorável, minha amada, minha bela, minha escolhida. Venha viver, eu estou te chamando. Jesus está te chamando para viver o novo. Jesus está te chamando para viver o novo dele na sua jornada. Receba essa palavra. No fundo do seu coração, receba. Receba essa palavra. Há um mover de Deus. Há um mover do Espírito Santo sobre nós. Há um destravar do Espírito Santo sobre nós, minha irmã. As lutas intensificaram, as guerras aumentaram, mas nada disso vai impedir as promessas, os propósitos, nada disso vai impedir a palavra do Senhor de se cumprir na nossa vida. O novo chegou. Se mantenha firme, se mantenha na posição, porque o novo chegou. Chegou o teu tempo, chegou o meu tempo. A estação mudou. Mudou na nossa casa, mudou na nossa vida, mudou no nosso chamado. Receba essa palavra. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua tarde. Deus abençoe a sua terça-feira. Deus abençoe a sua família. Vamos orar para concluirmos. Ele já nos vestiu para essa estação. Vestes de louvor e óleo de alegria. Em nome de Jesus. Eu recebo, pastora Karina. Eu recebo essa palavra. Eu recebo essas vestes de louvor e esse óleo de alegria. O Senhor está derramando óleo de alegria. O Senhor nos vestiu com novas vestes, vestes de louvor, vestes de alegria. Há um novo, há um renovo, há um bálsamo, há um impulsionar de Deus para a nossa vida, para o nosso ministério, para o nosso chamado. Em nome de Jesus, amém. Amém, Ângela. Amém. É Di, né? Di. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus também. Obrigada pelo carinho. Vamos orar, minhas irmãs? Vocês recebem essa nova estação? Vocês recebem esse novo de Deus? Esse óleo de alegria? Essas vestes de louvor? Vocês recebem na vida de vocês? Em nome de Jesus. Receba. É de Deus. O que é de Deus produz vida, produz alegria. Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus para consolidar esse momento, para consolidar essa nova estação. Vamos orar. Se você puder orar, ore comigo. Se você puder colocar a mão na sua cabeça, coloque. Coloque a mão na sua cabeça e vamos orar juntas agora. Pai, em nome de Jesus, nós, meu Deus, queremos render a Ti toda a honra, toda a glória, Senhor, todo o louvor. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus aqui em concordância, tomar posse dessa nova estação, tomar posse, meu Deus, desse novo tempo sobre a nossa vida, esse novo tempo sobre a nossa casa, esse novo tempo sobre a nossa família, esse novo tempo, ó Deus, do nosso chamado, do nosso ministério. Senhor, a Tua palavra nos disse que o Senhor muda épocas, que o Senhor muda estações, e nós estamos, Senhor, posicionadas, nós estamos na oração, nós estamos no jejum, nós estamos na Tua presença, nós estamos na leitura da palavra. Senhor, nós estamos, ó Deus, como Daniel estava, nós estamos posicionadas, nós estamos rendidas ao Senhor, nós estamos rendidas aos pés do Senhor. E Pai, nós cremos que a estação mudou, Pai, a estação mudou na nossa vida. Há algo novo do Senhor para nós, há um tempo oportuno do Senhor para nossa vida, há um tempo de paz, há um tempo de bênção, há um tempo de prosperidade, há um tempo de cura, há um tempo, Deus, favorável do Senhor para nossa casa, para o nosso chamado, para nossa vida, para nossa família. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra nos garante, Senhor, que o Senhor mudou as épocas e as estações, e nós tomamos posse em nome de Jesus dessa nova estação. Nós tomamos posse em nome de Jesus desse novo tempo. O tempo de cantar chegou, Senhor, como o Senhor disse lá em Cantares, Deus, quando o Senhor
Senhor chamava a amada, o Senhor está nos chamando hoje, o Senhor está nos chamando nessa tarde. Levante-se, minha amada, levante-se e venha. O tempo de cantar chegou, o inverno já passou. Há um tempo de Deus sobre nós, há um tempo de Deus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus nós cremos, nós tomamos posse, Pai, da Tua palavra, nós tomamos posse do novo tempo, nós tomamos posse, Pai, da nova estação, Pai. Em nome de Jesus, que possamos viver, Deus, as promessas do Senhor para a nossa vida. Repreende tudo que tenta roubar, Deus, a expectativa, a alegria do nosso coração. Está repreendido toda a raposinha, está repreendido toda a voz, Deus, do adversário. Está repreendido todo o peso das trevas, toda a condenação, toda a opressão. Em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor se manifestou para destruir as obras do diabo. O diabo já é derrotado, Pai. Em nome de Jesus, nós tomamos posse do novo do Senhor para nossa vida. Nós tomamos posse do novo do Senhor para nossa casa. Nós tomamos posse dessa nova estação. Em nome de Jesus, nós estamos rompendo. Em nome de Jesus, nós estamos avançando. Pai, em nome de Jesus, fica conosco. Derrama sobre nós o óleo de alegria. Derrama sobre nós o teu óleo de alegria. Em nome de Jesus, coloque sobre nós as vestes novas, as vestes de louvor. Em nome de Jesus, vestes novas, vestes de louvor, óleo de alegria. Em nome de Jesus, Pai, nos enche, Senhor, do teu Espírito Santo. Fica conosco. No nome poderoso de Jesus, nós oramos e nós confiamos em Ti, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Receba essa palavra, minha irmã. Receba o novo de Deus. Receba em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma tarde de vitória. Em nome de Jesus, continue meditando nessa palavra. Daniel 2:21, Cantares, capítulo 2, a partir do verso 10. Continue meditando nessa palavra. Deus abençoe cada uma de vocês. Deus te abençoe, Suelen, Aninha, Lenir, Di, Késia. Deus abençoe a cada uma de vocês, minhas irmãs. Ângela, Deus te abençoe. Eu espero vocês. Josi, Deus te abençoe em nome de Jesus. Toma posse, minha irmã, do novo de Deus para sua vida e para sua casa. Toma posse dessa nova estação com toda a força que você tem, em nome de Jesus. Vamos juntas, vamos avançar. Eu espero vocês na próxima live, terça-feira de manhã. Pode ser que haja uma live aqui no meio da semana, não sei. Vamos ver o que Deus vai fazer. Mas que Deus abençoe vocês, minhas irmãs. Tenham uma tarde de paz e de vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe todas vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Que a paz de Deus esteja com vocês, em nome de Jesus. Até a próxima live. Um beijo no coração de vocês. Em nome de Jesus.